Olá, pessoal! Aqui é a professora Adriele. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de farmacologia aplicada em enfermagem. Inicialmente, nós vamos falar sobre os princípios básicos da farmacologia. Essa aula ela será dividida em partes para não ficar muito extensa nem muito cansativa e também para o vídeo não ficar com um peso muito grande. Bom, nós havíamos falado sobre as responsabilidades legais e éticas do enfermeiro na administração de medicação e nós vamos partir para o princípio da farmacologia em si. Eu trouxe aqui para esclarecer para vocês qual será o nosso roteiro na farmacologia aplicada à enfermagem, para que vocês saibam, tenham um norte de como nós vamos trabalhar. Então, nós vamos trabalhar com a definição de farmacologia como disciplina de ensino, as divisões da farmacologia, os conceitos básicos de medicação, de remédio, todos os conceitos desde o princípio, para que vocês possam compreender os conceitos mais complexos depois. Nós vamos abordar também aspectos sobre controle, pesquisa e legislação de medicamentos, que é a farmacovigilância. Nós vamos falar depois sobre a diluição, vocês vão aprender a fazer o cálculo de dosagem e gotejamento, micro e macrogotas para administração de medicamentos. Sobre a administração em si, nós vamos abordar as principais vias, como fazer uma diluição, uma reconstituição da medicação, como fazer um cálculo da dosagem correta de uma medicação e quais os cuidados de enfermagem que são necessários na administração de medicamentos. Nós vamos abordar também, então, os princípios gerais da administração de medicação e daí passaremos para os cuidados de enfermagem, desde o preparo até a administração dos medicamentos que atuam nos diversos sistemas do organismo humano, certo? Então, aqui tem uma abordagem geral dos sistemas, mas nós vamos trabalhar medicações muito específicas e são as principais medicações utilizadas no nosso a nível hospitalar e também a nível ambulatorial ou a nível de atenção primária. Então, nos diversos setores que vocês vão atuar, nós falaremos das medicações, né? A gente viu que é uma das responsabilidades do enfermeiro na administração de medicamentos é saber conhecer a ação e o mecanismo daquela droga que será administrada, para poder daí, então, prestar os cuidados de enfermagem corretos conforme a medicação, certo? Então, nessa aula, inicialmente, nós vamos abordar a definição de farmacologia, a janela terapêutica, o que significa e como ela é aplicada, como se desenvolveu a farmacologia como ciência de estudo, quais são as suas vertentes, quais áreas ela é dividida, os conceitos básicos e como compreender a vida de um fármaco. Dando início, então, à introdução à farmacologia, essa primeira parte vai falar o que significa a palavra farmacologia. A farmacologia, então, ela vem do grego, né, da palavra logos, que significa palavra ou discurso, e do prefixo fármacon, que significa droga. Então, logos nos remete ao conceito de ciência e fármacon de droga. Então, é a ciência que estuda as drogas. Vocês vão ver que nem sempre a farmacologia foi vista assim. É uma ciência relativamente nova e ela vem desde os primórdios, mas só recentemente que ela foi abordada e estudada com mais especificidade. Bom, a farmacologia, então, é uma ciência que estuda como as substâncias químicas vão interagir com os sistemas biológicos do corpo humano. Ela trata das maneiras pelas quais os medicamentos vão modificar os tecidos e também as funções dos órgãos. Então, não só a ação do medicamento para aquela indicação específica, mas também como a medicação vai atuar, onde ela vai atuar, de que forma, por quanto tempo e qual vai ser o trajeto e a ação dela no organismo humano. E tem ligações, a farmacologia tem então ligações com
a biologia, porque envolve o funcionamento dos tecidos e dos órgãos, e também com a química, porque para a formulação das drogas e das medicações precisa uma compreensão de química muito a fundo. Vocês vão ver por que mais para frente quando a gente abordar os receptores. Como uma medicação ela tem que ser desenvolvida, como que se sabe aonde exatamente aquela medicação vai agir. Como eu falei, a farmacologia é uma ciência recente, mas ela está relacionada a um hábito antigo, que era de prescrever remédios, e vocês vão ver que remédio não é só o que a gente conhece por comprimido, por cápsula, xarope, para então o alívio de doenças, para amenizar sintomas e o sofrimento causado pelas doenças nas pessoas. Bom, a farmacologia, então, ela vai estudar desde a interação dos compostos químicos, ou seja, todos os compostos que foram utilizados para formular aquela medicação, para compor aquele composto químico, até como ele vai agir num organismo vivo ou em um sistema biológico. Quando a gente fala organismo, é a nível sistêmico completo ou então num sistema biológico específico. E também ela vai abordar quando os medicamentos, as drogas, elas causam efeitos maléficos, que são os efeitos tóxicos, ou então os efeitos benéficos, que é quando se a gente está falando então de um medicamento. Lembrando que todo medicamento, toda droga, ela pode ser uma toxina, um veneno ou um medicamento, certo? Medicamento com efeito benéfico ou veneno com efeito maléfico, tóxico. O que vai determinar se essa droga vai ter um efeito benéfico será a dose que será administrada, certo? Conforme a indicação, e também a via de administração. Então, nós vamos ver por que um mesmo medicamento, uma mesma droga, ela pode ser em algum determinado momento ela não pode ser administrada em vias específicas de administração. Tá? Então, isso tudo tem a ver com como esses compostos da medicação ou da droga vai agir no sistema biológico e a nível de organismo, certo? Isso vai definir, então, se a droga vai ter um efeito benéfico ou um efeito maléfico, funcionando como um veneno no organismo do ser humano. Eu trouxe aqui uma figura, né, que é do livro do Hang Dale, a última versão é de 2016, que traz as datas do desenvolvimento da farmacologia. Então, a gente vê aqui que muito antes de Cristo, que é como nós cristãos definimos o tempo, a passagem do tempo, então, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, já se usavam ervas, macerados, emplastros para tratar sofrimento. Então, para tratar sintomas e também o sofrimento causado por diversas doenças, principalmente naquela época as doenças infecciosas, que causavam uma morbidade muito grande, né? Hoje a gente vive um outro panorama. Além das doenças infecciosas, a gente usa muito a farmacologia para fazer manejo de doenças crônicas, por exemplo, junto com a aplicação de tratamentos também não farmacológicos. Mas depois de 3.000 anos, trazendo um pouco mais para o marco zero do tempo, há mais de 1.000 anos passados depois de Cristo, então as drogas, as medicações, os remédios na época, elas foram sendo desenvolvidas pelos boticários, que eram as pessoas que não eram farmacêuticos, mas eram pessoas que entendiam de interações químicas e testavam muitas interações químicas para fazer comércio de substâncias à base de ervas, principalmente, para tratar, então, o sofrimento das pessoas causado pelas doenças. Aí, passado isso, então, depois lá em cerca de 1800, e eu ainda vou falar para vocês
toda a linha do tempo da farmacologia para vocês compreenderem como ela surgiu, como hoje a gente tem tanta tecnologia no desenvolvimento de medicamentos. Isso não existia e não é muito tempo atrás. Então, cerca de 1800, os processos, a química, por meio dos processos naturais e o desenvolvimento, o descobrimento das estruturas químicas das moléculas, permitiu, por meio do conhecimento da farmacologia aliada à ciência biomédica e com o investimento do comércio, ou seja, com a influência principalmente econômico, ou seja, dinheiro injetado pela indústria farmacêutica, permitiu que se ampliasse o conhecimento sobre os fármacos e principalmente sobre as estruturas químicas dos fármacos, que é o que faz que um medicamento seja mais ou menos eficaz, ou então que ele produza mais ou menos efeitos colaterais, ou que ele seja mais ou menos indicado para determinado sintoma ou doença. Então, vocês podem ver que foi lá por volta entre 1900 depois de Cristo, 1900, século 19 já, 1970, então, que foi quando avançou o estudo da farmacologia aliada às ciências biomédicas, o conhecimento de química e também com o apoio econômico. Isso tudo foi dando forma para a farmacologia como ciência de estudo, como disciplina que a gente tem hoje. Mas vocês podem ver que nem sempre foi assim. Então isso a gente tem do ano 2000, é muito recente, né? E aí a farmacologia que nós temos hoje, a farmacologia atual, ela então se desdobrou em diversas vertentes e ela é uma disciplina transversal. O que significa isso? Ela passa por diversas outras disciplinas. Então, para a compreensão de patologia, por exemplo, precisa compreender farmacologia e que precisa entender da estrutura química das moléculas. Para a compreensão de fisiologia, precisa entender de farmacologia. E para entender de farmacologia, também precisa entender de fisiologia. Porque eu não consigo saber como uma droga vai funcionar, vai atuar, tanto como veneno ou como medicamento no sistema, no organismo humano, sem compreender qual é o funcionamento fisiológico, ou seja, qual é o funcionamento padrão desse sistema, para eu saber como essa medicação vai agir. Precisa de um conhecimento profundo de bioquímica. Vocês vão ver bastante isso quando a gente falar de receptores e também de biotransformação. E precisa também de conhecimento de biologia molecular. Por quê? Conhecendo essas disciplinas, aliadas às outras, a gente consegue desenvolver melhor biofármacos, que são fármacos que são aplicáveis ao sistema, ao organismo humano, com o objetivo de efeito terapêutico, ou seja, que faça bem para o sistema. Então, a farmacologia que a gente tem hoje como ciência médica de estudo, ciência da saúde, ela perpassa todas essas profissões e até outras que podem não estar aqui. Então, por exemplo, a psicologia. Psicólogos não prescrevem medicação, mas como que um psicólogo que faz, por exemplo, psicologia clínica, que é o atendimento direto aos pacientes e aos pacientes portadores de transtorno mental, como que ela vai fazer um atendimento sem saber, por exemplo, a ação de uma droga que o paciente pode estar em uso, né? Desde uma ansiedade até um transtorno mental mais avançado. Se o paciente estiver em uso de medicação principalmente que envolva o sistema nervoso, o funcionamento do cérebro e suas funções, então preciso ter esse conhecimento para mediar o comportamento como psicólogo, por exemplo, e como vai acontecer aquele plano terapêutico. Assim funciona com a clínica médica terapêutica, que precisa entender de farmacologia clínica, a medicina veterinária, que também são prescritores que nós falamos, eles precisam compreender a farmacologia, profissionais farmacêuticos,
atendentes de farmácia, farmacêuticos graduados, eles precisam entender de farmacologia, sem dúvida. A biotecnologia, os profissionais que desenvolvem os aparelhos que são utilizados, por exemplo, na estética avançada, diversas áreas. Hoje a gente tem bastante, a gente tem o ozônio, tem o laser. Então, os biotecnólogos ou os engenheiros biomédicos, eles precisam entender dos biofármacos. A patologia precisa entender como uma droga pode se tornar tóxica no organismo. E a química, sem dúvida, a química média, a química médica, a interação dos compostos, como que isso vai funcionar, como que isso vai atuar no organismo. Isso tudo compõe a farmacologia que nós temos hoje como ciência, como disciplina, e ela se divide, agregado a outros setores da farmacologia, ela se divide em algumas áreas que nós vamos ver ali na frente. Então, hoje a gente tem a farmacologia como uma disciplina ampla, complexa e específica, certo? Mas nem sempre foi assim, vocês vão ver isso. As vertentes, então, que a farmacologia tem aqui não estão todas, mas nós vamos abordar, só para a gente ter uma noção do conceito das vertentes da farmacologia, são a farmacogenética. A farmacogenética é uma vertente da farmacologia extremamente nova, assim como a farmacogenômica. Qual que é a diferença? A diferença é que na farmacogenética eu vou estudar como uma medicação, como um composto químico de uma medicação pode atuar em diferentes DNAs, em diferentes códigos genéticos das pessoas. Então, às vezes quando a gente fala, por exemplo, por que uma medicação funciona para uma pessoa e não funciona para outra, além de todos os fatores que a gente vai ver, como peso, sexo, idade, estilo de vida, a gente também tem influência do código genético. Então, não é só o biotipo da pessoa. Então, a nível celular, a gente também tem essas diferenças. A farmacogenômica também vem nessa linha, mas a farmacogenômica ainda é mais recente, porque a diferença é que na farmacogenética nós partimos do medicamento para saber como ele vai agir no DNA dos seres humanos. E a farmacogenômica nós pegamos o DNA dos seres humanos para desenvolver uma medicação que seja mais eficaz. Essa é a diferença, é o sentido do processo, o sentido do estudo da farmacologia, tá? A farmacoepidemiologia, então, é uma ciência recente também, apesar da epidemiologia, na parte prática, não ser tão nova, a parte de ciência da epidemiologia, ela como ciência oficial, ela é recente, a farmacoepidemiologia também é. O que significa isso? Eu ter um grupo de estudo que vai investigar como uma droga ou diversas drogas, ou então como formas diferentes de uma mesma droga, ela vai atuar em grupos de pessoas. Então, por exemplo, para uma população latina diferente de uma população europeia, como que uma droga ela age? Qual que é a diferença da atuação dessa mesma droga numa população latina e numa população europeia? Porque a gente tem essas diferenças. Então, são diferenças até de composição genética, além de diferenças culturais que mudam o nosso estilo de vida, nós vamos ver as diferenças, então, de povos, ou então de um mesmo estado, por exemplo, ou então até dentro de um mesmo município, mas populações com comportamentos diferentes. E, por último, a farmacoeconomia, né? Hoje nós sabemos que a indústria farmacêutica comanda uma grande parcela, uma grande proporção da economia, não só do Brasil, mas de diversos países, de diversas instâncias. Então, toda vez que a gente fala em droga, toda vez que a gente fala em medicamento,
não tem como a gente não pensar em farmacoeconomia. Por exemplo, para uma medicação ser disponibilizada na farmácia popular, ser disponibilizada, entre aspas, gratuitamente no SUS para uma população, existe todo um estudo por trás do custo-benefício dessa medicação. Então, quanto isso vai custar, quanto isso vai ser oneroso para o sistema de saúde e quanto de benefício que vai trazer. Porque até então, a gente deve usar uma medicação que ela tenha maior custo-benefício e não simplesmente que ela seja mais barata, né? Nem sempre um produto que é mais barato vai trazer uma qualidade. Assim como isso funciona para outros produtos do comércio, funciona também para as medicações. Bom, diante disso, com uma farmacologia tão complexa, tão moderna e tão em expansão, eu coloco que os objetivos de estudar farmacologia, sem dúvida, o primeiro e muito importante é compreender o mecanismo das substâncias químicas e como elas vão afetar o organismo. Então, não é simplesmente pegar, por exemplo, uma planta ou uma erva e não conhecer os benefícios, os mecanismos e nem saber que ela traz algum benefício e querer recomendar para uma pessoa que está com determinado sintoma, né? Então, isso eu estou fazendo um teste sem ter conhecimento de princípio nenhum de farmacologia, de ação daquela erva, por exemplo. Por quê? Porque o objetivo é obter sucesso terapêutico no tratamento e diagnóstico de doenças. Então, eu coloco aqui que não é só tratar doenças, tratar pessoas, né? A medicação, ela não tem só, por exemplo, o objetivo de aliviar a dor, ela pode vir num sentido contrário. Por exemplo, tem medicações que são utilizadas para facilitar o diagnóstico de doenças, nós vamos ver isso. E também tem medicações que são utilizadas para prevenir o aparecimento de doenças. Outro objetivo também é identificar o fármaco adequado ao efeito desejado. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa, um indivíduo, que ele está apresentando dor abdominal, por exemplo, eu preciso conhecer o fármaco, identificar primeiro, que alguém tenha identificado, para eu ter o conhecimento de que esse fármaco vai atuar na dor abdominal e não uma outra dor em outro local, senão eu não tenho efeito desejado. E estabelecer concentrações adequadas. Quanto dessa medicação eu preciso administrar para que eu atinja o efeito desejado? Esses são os principais objetivos, então, que a gente estuda a farmacologia. E aí, falando aqui de efeito desejado e concentrações adequadas, eu trago aqui o conceito de janela ou índice terapêutico. O que é isso? Vocês vão ouvir falar bastante de janela terapêutica. Não tem nada a ver com janela imunológica, mas tem a ver com um espaço determinado para que a gente atinja, então, a terapêutica. Terapêutica é tudo aquilo que nós recomendamos com um objetivo benéfico, certo? Como eu comentei, toda droga ela pode ser um veneno ou ela pode ser um medicamento. Quando ela é um veneno, é quando ela está fazendo mal para o organismo, tá? Quando ela é um medicamento, ela está fazendo bem, certo? O que vai determinar se essa medicação está sendo eficaz, ineficaz ou trazendo um malefício, sendo nociva ao organismo, é, sem dúvida, a concentração ou a dose administrada e a via onde é administrada. Por que a via? Porque, por exemplo, se eu tenho um caso emergencial de dor intensa, por exemplo, eu posso administrar, eu tenho uma mesma medicação que é apresentada de formas diferentes, ou seja, eu tenho ela em comprimido e eu tenho ela em ampola. Se é uma emergência, eu preciso que aquele efeito seja rápido e seja eficaz, seja local, seja específico. Não adianta eu pegar uma pessoa que está tendo uma
uma complicação emergencial e dar um comprimido, por exemplo, ou dar um xarope. Eu não vou ter um efeito rápido, não vai ser eficaz. A mesma coisa se aplica para uma medicação que eu não administro a dose correta, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho um adulto de 90 quilos, um homem de 90 quilos. Então, a medicação ela tem a recomendação de acima de 70 quilos administrar 40 gotas. E eu vou lá e administro 20 gotas. Vou ter resultado eficaz? Não vou. Por quê? Vai ficar nessa fase de ineficácia. Não vai atingir o efeito terapêutico. Ou, vamos supor, a prescrição de determinada medicação é um comprimido ao deitar, um comprimido antes de dormir. Se eu administro, ou se, por exemplo, o indivíduo, ao invés de tomar um comprimido, ele toma 10, 3, 4, 5 comprimidos, corre o risco de atingir essa faixa de toxicidade. Ou seja, aquela droga que seria utilizada como medicamento vai passar a ser tóxica, então vai se tornar um veneno para o organismo. Isso significa janela ou índice terapêutico. É esse espaço de dose e tempo, de quantidade e tempo, que vai representar o efeito terapêutico e que vai me dizer se aquela prescrição e administração é eficaz ou não. Aqui também eu trago que o efeito terapêutico ele é atingido quando a droga atinge benefício clínico para o indivíduo. Isso depende de fatores internos do indivíduo, como, por exemplo, o funcionamento do seu sistema, o funcionamento do seu organismo, o seu estilo de vida, o seu peso, e também externos, por exemplo, a dose que foi preparada, a forma como foi preparada essa medicação e até a via onde foi administrada. Então, a forma farmacêutica, por exemplo, se a medicação é um comprimido ou se é uma ampola, a via que ela foi administrada, a forma que ela foi diluída e as características do indivíduo. Isso tudo vai influenciar não só na ação da medicação, mas também na eficácia. Isso nós chamamos de biodisponibilidade. O conceito de biodisponibilidade significa que qual é a quantidade de medicação administrada, ou seja, quanto daquela medicação que eu administrei vai chegar efetivamente na circulação sistêmica, e isso na forma intacta e não metabolizada. Por quê? A medicação só faz efeito, teoricamente, uma droga só faz efeito no organismo quando ela atinge a corrente sanguínea. Vou dar um exemplo. Paciente que passa por intoxicação medicamentosa, paciente que quer auto-infligir, faz mal para si mesmo e toma muitos comprimidos, por exemplo. Se for feita uma lavagem estomacal, uma lavagem gástrica, antes de ser absorvida essa medicação, ela não tem como chegar na circulação sanguínea. Então, não vai fazer o efeito da medicação. Agora, se essa absorção já passou pelo processo de absorção e já atingiu a corrente sanguínea, então uma lavagem gástrica não vai funcionar. Então, o tratamento a terapêutica tem que ser a nível de circulação sanguínea. E também biodisponibilidade significa quantos por cento, qual percentual dessa medicação, dessa droga, está sendo aproveitado pelo organismo. Então, a biodisponibilidade ela vai depender desses fatores aqui. Quanto eu tenho aqui do organismo, quanto o organismo está conseguindo aproveitar dessa droga mediante esses fatores, né? Então, quanto esses fatores estão influenciando para eu saber quanto dessa droga está chegando na corrente sanguínea. Então, vocês podem ver que depende de N fatores, certo? A biodisponibilidade. Então, eu trago aqui, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico onde o eixo X é o eixo de tempo e o eixo Y, que é o vertical, é a concentração farmacológica no plasma sanguíneo, ou seja, a concentração da droga. Então, eu tenho que, com o passar do tempo, a droga que foi administrada no organismo de um indivíduo, ela atinge um pico no organismo. Esse pico vai depender
principalmente de dois fatores: a dose que foi administrada e a via que foi administrada. Esse pico é o pico de tempo. Então, por exemplo, quanto mais passa o tempo após atingir o pico de concentração farmacológica no plasma sanguíneo, ele passa a cair. Então, conforme vai passando o tempo, a tendência é diminuir. O que vai determinar qual é o desenho que essa curva vai fazer são aqueles fatores que eu citei anteriormente, a dose que é administrada, certo? E também a via que essa medicação é administrada. Então, por exemplo, vocês vão ver que tem fármacos que atingem, que tem uma meia-vida, que é o tempo de ação no organismo. Tem fármacos que têm uma meia-vida curta, ou seja, rapidamente ele atinge o pico de tempo, de concentração, e rapidamente o pico cai, então fica uma curva mais acentuada. E tem fármacos que têm liberação prolongada, que tem uma meia-vida prolongada. Então ele sobe a curva no gráfico, faz o pico, mas ele tem uma curva mais alongada, então ele leva mais tempo para diminuir a concentração no plasma sanguíneo. Isso tudo vai depender da composição daquele medicamento. Por isso que o conhecimento de química e de composição de moléculas é tão fundamental na farmacologia. Aqui eu trago outro gráfico que compara, por exemplo, qual é o nível de biodisponibilidade de uma medicação ou de uma droga conforme a via de administração. Então, como eu comentei, por exemplo, um exemplo clássico, a dipirona. A dipirona ela tem diversas formas, ela tem xarope, ela tem comprimido, ela tem endovenosa ou intravenosa. Mas o que vai determinar é qual é o efeito que eu quero. Se eu quero um efeito rápido e curto, então eu preciso fazer com que essa medicação chegue rapidamente no plasma sanguíneo. Se eu quero um efeito mais prolongado e se eu não preciso que esse efeito comece imediatamente, então eu posso administrar. O mais indicado vai ser uma medicação oral, por exemplo. A dipirona ela também tem, por exemplo, intramuscular. Então, ela vai ter um efeito diferenciado. E o oral ele vai levar mais tempo para atingir o pico, mas também vai levar mais tempo para ser excretado do organismo. Então, por exemplo, aqui o intravenoso. Então, eu tenho o pico de ação imediato. Por quê? Porque eu estou administrando a droga diretamente na corrente sanguínea. Então, eu tenho tecnicamente, 100% de biodisponibilidade dessa medicação na corrente sanguínea, correto? Ao mesmo passo que ele vai ter uma meia-vida mais curta. Então, rapidamente, eu tenho uma queda na curva da ação dessa medicação. Se eu precisar, então, que ela faça efeito por mais tempo, eu não posso, porque existe um tempo entre a administração da droga. Certo? Então, eu tenho que pensar numa via que dure mais a medicação no organismo. Como, por exemplo, a via intramuscular acontece isso. A via intramuscular acontece quando eu preciso de uma ação mais rápida do que uma via oral, por exemplo, só que tem uma liberação um pouco mais prolongada, ela tem um efeito mais duradouro. Enquanto a intravenosa já está caindo o gráfico aqui, que é a linha rosa, a linha verde ela atinge o pico, né, com o passar do tempo, não tão imediato quanto a via intravenosa, claro, mas como a via intramuscular ela atinge os capilares sanguíneos rapidamente, ela também vai ter um efeito muito mais rápido que uma medicação administrada por via oral, por exemplo. Então, eu vou ter um pico da medicação, da concentração no plasma sanguíneo, e eu vou ter um efeito mais duradouro, ela leva mais tempo para cair aqui o pico. Ao mesmo passo que na via oral, por exemplo, que é onde a maioria das medicações são administradas, a via pela qual
Então, que é a linha roxa, eu tenho um tempo mais demorado para começar a fazer o efeito, né? Já começa a ser metabolizada. O pico ele é bem mais demorado, mas eu tenho uma ação aqui mais prolongada. Então, por exemplo, medicações para hipertensão, onde elas são tomadas uma vez ao dia, né? Diferente de medicações administradas, por exemplo, por via sublingual, que eu tenho efeito imediato, se eu administrar a mesma medicação por via oral, quando tem essa recomendação, eu vou ter um efeito mais prolongado. Então, eu preciso que aquele antihipertensivo dure o dia todo e não só 1 ou 2 horas. Então, vai ser administrado por via oral. Isso é importante porque é fundamental que nós saibamos para nós orientarmos os indivíduos, porque muitas vezes eles não compreendem, né? Eles querem um efeito mais rápido, mas eles não compreendem a diferença. Ao mesmo tempo que quando a gente precisa, às vezes, administrar uma medicação intramuscular, por exemplo, por ser mais dolorosa, eles falam, não dá para fazer na veia, né? Ou então não tem comprimido. Sim, pode até ser que tenha, mas o efeito não vai ser o efeito esperado que é recomendado para aquele caso. Compreendido o conceito de biodisponibilidade, então, significa que eu quero saber, eu estudo esse conceito para saber qual a porcentagem da droga administrada vai chegar e vai ser metabolizada, ou seja, aproveitada pelo organismo, certo? Bom, entrando nessa perspectiva de ação, absorção e excreção, nós começamos a pensar então em farmacocinética. A farmacocinética, ela é uma parte da divisão da farmacologia que estuda justamente isso, como a medicação vai agir, como ela vai ser absorvida e como ela vai ser eliminada, os processos que fazem essas fases no organismo humano. E como estuda também como os fatores dos diferentes indivíduos, ou seja, homens, mulheres, com menor peso, maior peso, com menos idade, com mais idade, como esses fatores vão influenciar então na ação da medicação no organismo. Então a gente tem fatores, por exemplo, o peso influencia muito na dose que é utilizada, o uso de álcool influencia não só na dose, mas também na ação da medicação. Nós vamos ter medicações que têm a sua ação inibida pelo álcool, vamos ter medicações que têm a sua ação potencializada pelo álcool, tá? O sexo influencia, ou seja, se é homem ou se é mulher, se é uma pessoa jovem, se é uma pessoa idosa, como essa medicação, quais as diferenças aqui que essa medicação vai... de que forma que essa medicação vai agir em pessoas de diferentes idades, se tem diferença ou não. Pessoas que portam doenças hepáticas, vocês vão ver que o fígado ele é um órgão extremamente importante na ação da farmacocinética, no desenvolvimento das medicações. Então, como essas pessoas, assim como pessoas que têm doenças e condições afetadas nos rins, os rins têm influência, são muito influenciados e exercem influência na medicação também, principalmente no processo de excreção, e pessoas que têm insuficiência cardíaca também. Então, esses são os principais fatores que vão influenciar na compreensão da absorção, da ação e da excreção de uma medicação. Bom, vamos lá. Além dos fatores do indivíduo que influenciam nos fármacos, as características dos fármacos também são aspectos que precisam ser levados em conta. Por quê? Eu não posso simplesmente ter uma droga que circula no mercado e que ela não atenda a essas características. Existem muitas outras, mas essas são as principais. Por exemplo, eu não posso disponibilizar uma droga para comercialização que eu não sei enquanto
órgão de vigilância sanitária, por exemplo, a Anvisa, que eu não tenho certeza para afirmar que essa droga ela é segura, né? Que ela provoca o menor número de efeitos colaterais, por exemplo, que os efeitos colaterais eles não superam os benefícios dessa medicação. A droga ela precisa ser seletiva, ou seja, eu preciso saber que essa droga vai ter ação específica em determinado sistema e determinado receptor. Então, enquanto eu estou mandando uma droga para o organismo, eu preciso que alguém receba. Isso vocês vão compreender quando a gente falar de receptor. Essa droga ela precisa ter o seu percentual de reversibilidade, porque caso algum evento adverso aconteça, eu preciso ter como reverter essa situação. Esses são os casos de alergias, né, de reações, no caso as anafilaxias. Então eu preciso saber qual é o reversor dessa medicação. Eu preciso de drogas que sejam fáceis de administrar, apesar de que a gente tem drogas no mercado que não são consideradas tão fáceis. O exemplo clássico disso é a penicilina, mas por mais que ela tenha os seus percalços no momento da administração, ela é administrável. Eu não posso ter medicações, por exemplo, que depois que eu reconstituo ou diluo, ela dure 3 minutos. Isso é inviável, por exemplo. Então, nós temos medicações, por exemplo, que a gente tem que preparar e administrar em, por exemplo, como é o cetoprofeno. Eu tenho 30 minutos para administrar. Tá? Então, porque senão ele começa a perder o seu efeito terapêutico e ele pode se tornar um veneno. Então, ele precisa ser fácil de administrar. Eu preciso que essa medicação provoque o mínimo de interação possível no organismo do indivíduo, que ela não apresente reações adversas, a não ser no caso da anafilaxia, que aí eu não tenho como, a não ser que eu faça em todos os pacientes internados, por exemplo, um teste para saber se ele é alérgico ou se ele é hipersensível à medicação. Isso não é economicamente e nem humanamente viável, né? E todos esses fatores, eles vão influenciar, então, na efetividade de uma medicação. Isso vai influenciar se uma medicação é mais ou menos efetiva que outra. Então, a gente vê, por exemplo, medicações, princípios medicamentosos, que é o mesmo princípio, mas por serem de marcas diferentes, passaram por testes diferentes, apesar de ser aprovada para comercialização, mas que não são tão eficazes, né? Então, tem medicações que a gente conhece como nomes comerciais que nós sabemos que são mais eficazes, que elas são mais efetivas do que outras que têm a mesma composição. Isso vai depender de como ela foi formulada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, além das vertentes da farmacologia, nós temos também as divisões da farmacologia. A farmacologia ela tem os seus setores, tá? Então, primeiro nós compreendemos que a farmacologia em si, ela é uma ciência complexa e específica que estuda os fármacos e a ação dos medicamentos ou dos fármacos das drogas no organismo humano. Então, nós vamos falar também sobre o conceito de fármaco, medicamento e droga, que apesar de serem utilizados como sinônimos, são conceitos diferentes, mas são substâncias utilizadas no organismo com alguma finalidade. Ou ela tem finalidade para diagnóstico de doenças, ou ela vai prevenir, ou ela vai tratar. Por exemplo, uma substância que é utilizada como fármaco como coadjuvante no diagnóstico de doenças é o contraste que é administrado antes de exames de imagem, principalmente no caso de tomografias e ressonâncias magnéticas. É uma substância que, quando o aparelho emite o raio para fazer aquela fotografia interna do organismo, ele reflete no contraste e dá aquela imagem nítida para que o profissional que vai fazer o diagnóstico ele tenha melhor clareza
na avaliação das imagens. Uma medicação utilizada na prevenção, um exemplo muito simples pode ser uma vacina, por exemplo, ou então um antibiótico para pessoas que tiveram contato com um caso confirmado de tuberculose. Aí se investiga os contatos, quem teve contato com aquela pessoa, e entra com um antibiótico específico para prevenir que ele não desenvolva a doença. E aí enquanto um caso confirmado vai utilizar, no caso, já citando aqui como exemplo de tratamento de doença, se eu tenho um caso confirmado de tuberculose, ele vai entrar com aquele conjunto de antibióticos. E se for só um caso, entre aspas, só um caso de contato, ele vai usar um antibiótico somente para prevenir que ele não venha a desenvolver a doença. A farmacocinética e a farmacodinâmica são as duas principais divisões da farmacologia. São conceitos que são fundamentais de ter compreensão, porque quando a gente está atuando no serviço, principalmente assistencial, a gente tem que ter conhecimento do que é farmacocinética e qual é a farmacocinética daquela medicação. A farmacocinética é a área da farmacologia que estuda os processos de absorção, distribuição ou biotransformação ou metabolização e eliminação do fármaco. Então, todo fármaco vai ter os seus aspectos farmacocinéticos. Todo fármaco vai ser absorvido, distribuído e eliminado, certo? A farmacodinâmica, ela já é diferente porque ela vai considerar os efeitos farmacológicos colaterais e os mecanismos de ação. Enquanto a farmacocinética, para ficar bem claro, enquanto a farmacocinética vai estudar como um determinado medicamento ou remédio vai ser absorvido, distribuído e eliminado do organismo, a farmacodinâmica vai vir e nos explicar como ele vai agir no organismo, qual é o mecanismo de ação, como ele vai... quais são os efeitos que ele vai provocar, certo? E quais são os efeitos colaterais potenciais que ele pode provocar. Para ficar bem claro, vou dar um exemplo. Vou citar novamente a dipirona. A dipirona faz parte da classe dos analgésicos, certo? Principalmente da classe dos analgésicos. Então, ela é recomendada para dor. Se eu tenho um comprimido de dipirona administrado no organismo de um indivíduo, então, por via oral, a pessoa toma o comprimido, ou seja, ela engole o comprimido, aí ele vai para o estômago e ele vai ser absorvido pelo intestino, distribuído para a corrente sanguínea e eliminado pelos rins. Isso é a farmacocinética da dipirona. A farmacodinâmica vai dizer que ela vai se ligar ao determinado receptor na nível celular, vai provocar um mecanismo de ação ativando determinadas células a nível de sistema nervoso periférico e até central, para poder provocar o efeito analgésico, certo? E um potencial efeito colateral que ela pode apresentar é leve queda de pressão. Isso é farmacodinâmica, compreendido? Essas são as duas principais divisões da farmacologia que a gente tem que ter completa noção do significado, não só do conceito, mas também dos processos que são estudados nesses conceitos. Bom, vamos lá. Falando em conceitos, nós temos alguns conceitos que são falados não só na saúde, mas na televisão, na economia, no dia a dia a gente ouve falar, e muitos deles são utilizados como sinônimos, mas eles não têm o mesmo significado. E nós, enquanto profissionais da saúde, como conhecedores da ciência da saúde, a gente tem que ter um pouco mais de clareza nesses conceitos. Então, o primeiro deles, sem dúvida, é droga. Infelizmente, o conceito de droga, ele é utilizado erroneamente pela sociedade civil,
Porque quando a gente ouve falar que fulano está usando drogas, a gente remete o pensamento que ele está usando drogas ilícitas, crack, cocaína, maconha, enfim, esse tipo de droga. Mas droga não entra só as drogas ilícitas. Droga é toda substância que tem efeito no organismo, certo? Então, a dipirona, que eu estava falando, é uma droga. Um analgésico, um anti-inflamatório, um antibiótico, eles são drogas, são substâncias que agem no organismo. O que define se essa droga é um fármaco, se é um medicamento ou se é um veneno, uma substância tóxica, é o efeito terapêutico que ela vai provocar. Então, a cocaína, por exemplo, enquanto substância que age no organismo, ela é sim uma droga. Mas eu tenho medicamentos que são desenvolvidos por meio de tecnologias diversas, tanto de estudo quanto de aparelhagem, de indústria, para que ela atinja o efeito terapêutico esperado. Então, a partir do momento que essa droga, essa ação no organismo, ela é benéfica, ela passa por um processo que torna ela benéfica, com recomendação terapêutica, aí ela se torna um fármaco. Então, eu administro drogas? Sim, eu administro drogas, mas é mais correto, né, mais adequado a gente falar que nós estamos administrando fármacos ou medicamentos, que também o conceito de medicamento é um fármaco, ou seja, uma droga aperfeiçoada para que ela tenha componentes que tragam efeitos benéficos terapêuticos para o organismo, certo? Então, por isso que nós comumente não falamos qual é o nome dessa droga, qual é a droga que você vai administrar, porque na nossa linguagem é mais comum a gente falar de droga somente como substâncias que fazem mal ao organismo. Mas eu quero que vocês compreendam que toda substância que tem ação no organismo, ela é considerada uma droga. Mas fármaco e medicamentos são substâncias adicionadas de componentes com efeitos terapêuticos para trazer um efeito benéfico. Já o remédio, que a gente também usa para medicamentos que a gente tem em casa, por exemplo, eles são sim substâncias utilizadas com fim terapêutico, né? Não que ele atinja o fim terapêutico. Porém, remédio é o conceito de tudo aquilo que seja aplicado a um indivíduo ou a um coletivo que tenha uma intenção benéfica. Então, vamos supor, quando uma pessoa vai, por exemplo, consultar com um ortopedista porque ele fez uma torção e ele recomenda, além do analgésico, que é uma droga, mas é um medicamento também, além disso, ele recomenda que o indivíduo faça sessões de fisioterapia, essas sessões de fisioterapia são consideradas um remédio. Por quê? Porque foi prescrita, foi indicada com uma intenção benéfica, tá? Por isso que tem o ditado, o termo remediar. Remediar é aplicar qualquer ação que tenha intenção benéfica, né? Não sei se vai funcionar, mas a intenção é benéfica. Por isso que eu coloco aqui substâncias, procedimentos, fé, crença, com intenção benéfica. Então, por exemplo, terapia por imposição das mãos. Quando uma pessoa tem um problema e aí ela vai num terapeuta que faça a imposição das mãos. O reiki, por exemplo, é uma atitude com intenção benéfica, é uma terapêutica com intenção benéfica. Então, é um remédio. O conceito de placebo aí é também usado bastante inadequadamente, mas o conceito de placebo, a palavra placebo, significa que é uma substância com intenção de agradar, entre aspas, ou aliviar um sofrimento. Então, por exemplo, quando um medicamento está passando por testes para saber se ele é
adequado para ser liberado para comercialização, a maioria dos testes a recomendação é que seja feito com grupos que tenham características semelhantes, só que em um grupo eu aplico a medicação, o princípio ativo da medicação, e o outro é o grupo placebo que a gente fala. Então, é o grupo que vai receber, por exemplo, ou uma cápsula vazia, ou uma cápsula com farinha, ou uma cápsula com açúcar. Tem diversas formas de placebo. Ou se for uma medicação líquida, por exemplo, pode ser só o diluente sem o princípio ativo e o outro. E aí o recomendado é que nem a pessoa que está aplicando e nem a pessoa que está recebendo, que ela saiba qual que é o placebo e qual que é a medicação. Somente dessa forma, que é o que a gente chama de duplo cego, estudo duplo cego. Somente dessa forma eu vou saber se a medicação ela teve efeito benéfico naquela pessoa, né? Apesar de que, a nível de curiosidade, se discute na ciência que toda terapia aplicada a um indivíduo tem o seu efeito placebo. O que quer dizer isso? Que só existe a possibilidade de que só de eu saber que eu estou participando de um estudo que pode me trazer um benefício para o meu problema, por exemplo, a nível somático, a nível psicológico, eu já posso produzir algum tipo de efeito benéfico ou maléfico para o meu organismo. Certo? Existem 3 outros nomes ou conceitos também que são bastante discutidos e que causam muita dúvida sobre qual é a diferença, o que é o que, né, entre um e outro. Esses 3 nomes são medicamento genérico, medicamento de referência e medicamento similar. Então, eu vou explicar para vocês para ficar bem claro a diferença entre esses conceitos. O medicamento referência é aquela primeira medicação que foi desenvolvida com aquele princípio ativo, ela foi adequadamente testada, exaustivamente testada, e inicialmente ela é patenteada. Então, vamos supor que eu, Driele, desenvolvo uma medicação nova e eu quero colocar ela no mercado. Então, primeiro eu preciso ter apoio da indústria farmacêutica, né, economicamente falando. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá e registro uma patente de que eu estou testando aquela medicação. Por quê? Porque ninguém outro pode testar aquela medicação. Se estiver testando sem registro, é ilegal, certo? Bom, depois disso eu vou fazer o registro na Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, a nível nacional nosso, e eu vou testar essa medicação. Comprovada que ela é eficaz, né? Fecha a patente. Eu fico com essa patente vigente um determinado tempo e depois eu posso comercializar. Porém, essa patente, ela não pode durar para sempre, porque a nível ético, né, eu preciso dar oportunidade para as outras indústrias, eu preciso ter concorrência, principalmente para a questão de preço. Porque se eu tiver só aquela medicação, a indústria ela vai cobrar um valor muito alto, né? Se até medicações que têm outras concorrentes já tem muita diferença de preço, às vezes mais de 100%, às vezes uma mesma medicação é mais que o dobro por ser de outro laboratório, quem compra medicação na farmácia já deve ter escutado. Você pede uma medicação e o atendente ou o farmacêutico fala, tem preferência por laboratório? Né? E no geral, como eu compreendo que um genérico, por exemplo, é a mesma coisa, ou que o outro medicamento ele passou pelos mesmos testes, eu falo, não, eu tenho preferência pelo que é mais barato, o que é mais em conta, principalmente se é uma medicação de uso contínuo. Né? Se aquela outra medicação que é mais em conta não tem efeitos colaterais, faz o mesmo efeito de uma medicação que é mais cara, então eu não vejo porquê. Mas as pessoas elas não têm esse nível de consciência, né? Então por isso que a gente tem que orientar bastante.
Então, medicamento referência é aquele primeiro. Vamos supor, tem pessoas que não conhecem dipirona pelo nome dipirona, ela só conhece por Novalgina, né? A Novalgina ela é muito comum usada para criança, por exemplo, né? Porque daí tem a Novalgina xarope, Novalgina kids, Novalgina morango, né, etc, certo? Mas a Novalgina, o princípio ativo dela é dipirona sódica. E aí você vai encontrar dipirona com N nomes de N laboratórios, porque ela não tem mais patente disso, ou seja, existe concorrência para isso. Aí a gente tem o polêmico medicamento genérico, né? O medicamento genérico, o que é o genérico? Na verdade, o genérico é uma iniciativa do governo para que essa medicação ela seja ofertada nas farmácias a um valor mais barato. Ela tem o mesmo princípio ativo das outras medicações, de outros laboratórios, por exemplo, só que ela não recebe o nome comercial, como, por exemplo, a Novalgina. Então, eu vou ter dipirona de quase todos os laboratórios farmacêuticos, quase todas as indústrias farmacêuticas. Mas a Novalgina é só daquele laboratório, que é a Sanofi, por exemplo, tá? Então, eu vou ter dipirona da Neoquímica, eu vou ter dipirona da Eurofarma, da Medley, da Euro, vou ter de todos, certo? Mas a Novalgina é da Sanofi, eu não posso fazer, a Neoquímica não pode colocar dipirona no mercado com o nome Novalgina. Então, só que pro genérico, para uma indústria poder liberar uma medicação como genérica, ela precisa, o termo genérico já é isso, é o que é semelhante ao oficial, né? Ela precisa passar, essa medicação ela precisa passar pelos mesmos estudos e testes que eu falei do medicamento de referência, inclusive de dosagem e de efeitos terapêuticos, efeitos colaterais e eventos adversos, certo? Então, o medicamento genérico ele vai fazer o mesmo efeito do medicamento de referência, tá? Assim como o medicamento similar. A diferença do medicamento é muito comum também ir na farmácia e ele falar assim, pode ser, por exemplo, vou citar a Novalgina, que é o exemplo que eu dei, pode ser, você pede a dipirona, aí ele fala, pode ser a Novalgina? Ou pode ser, você quer a Novalgina ou pode ser um medicamento similar? Aí você fala, não, eu quero a Novalgina, porque geralmente é muito comum os médicos, que são os prescritores, prescreverem o medicamento pelo nome comercial, tá? Então, por exemplo, existem médicos que colocam na receita que não pode ser trocado, que a medicação para ser comprada é aquela que ele prescreveu e não similar ao genérico, tá? Isso envolve vários fatores. Ou o médico ele pode ter um convênio com a indústria farmacêutica, ou ele acredita pela experiência clínica dele que é só aquela medicação que funciona, que a outra não tem o mesmo efeito terapêutico. Mas, teoricamente, o medicamento genérico e o similar, eles passaram pelos mesmos testes, eles só não têm um nome de referência. E a diferença é que o medicamento similar, ele não tem registro no governo como genérico, porque obrigatoriamente o genérico, ele deve vir com um preço mais abaixo do referência. O que pode aparecer é medicamento genérico mais caro que o similar, mas ele não pode ser mais caro que o medicamento referência, porque senão foge do princípio da iniciativa do governo de ser mais em conta, tá? Para terminar essa primeira parte, eu vou falar aqui então dos conceitos de posologia. Posologia é o nome que se dá para a forma como o medicamento deve ser administrado. Então, é muito comum, por exemplo, na atenção primária, o paciente sai do consultório médico com a medicação, mas não tem a posologia, né? Ou então não é explicado até o paciente entender, até o cliente entender como ele deve ser administrado. Então, a posologia numa prescrição médica é um item fundamental e
imprescindível. A medicação não pode vir sem a forma de administrar. Por mais que o paciente já saiba como administra, tem que vir contido na receita ou na prescrição. Meia-vida é o tempo que a medicação vai levar para que metade da sua dose seja eliminada do organismo. Então, vai ter aquele pico terapêutico, certo? Do gráfico que eu mostrei. E aí, quanto tempo vai levar para que no mínimo 50% dessa medicação seja eliminada do organismo? E aí vão ter fatores como, por exemplo, idade do paciente, consumo de bebida alcoólica, presença de doença hepática, presença de doença renal, são fatores principais que influenciam na meia-vida ou na eliminação. Porque vocês vão ver que tem medicações que você administra e ela vai fazendo reserva daquele fármaco no organismo. Então, você precisa saber qual é o tempo de meia-vida para não ficar administrando medicação sobre medicação e ficar fazendo aquele pico, aquele acúmulo de medicação no organismo. Especificidade significa que é a capacidade específica de um receptor na célula do organismo reconhecer e receber aquele fármaco. Por isso que os fármacos são específicos, porque quando ele entra no organismo, ele vai ter um receptor específico para aquela molécula, certo? Então isso significa ser específico, especificidade. Afinidade é diferente de ser específico. Além de ser específico, ele é afim, ou seja, ele tem um formato que encaixa melhor na molécula da medicação, ele tem um nível de reconhecimento daquela molécula a nível celular ou a nível até de DNA para receber aquela medicação, e isso vai influenciar no efeito que ela vai fazer. E também tem o conceito de eficácia. A eficácia é a tendência que aquela droga, aquele fármaco ou medicamento tem de produzir o efeito terapêutico. Então eu falo assim, eu tenho duas opções de medicação para ser utilizada. Quão eficaz essa medicação é? Então, eu não posso simplesmente que a medicação, por exemplo, em um hipertenso, abaixe a pressão dele. Tá baixando muito? Tá provocando dor no peito? Tá provocando outros efeitos colaterais? Então, eu preciso que essa medicação seja eficaz e que o custo-benefício dela, o benefício sobreponha o custo. Tá? Esse é o conceito de eficácia. A gente fica por aqui nessa primeira parte. A gente abordou muitos conceitos. Essa aula pode ser assistida várias vezes para ficar bem claro esses conceitos, porque eles vão ser fundamentais para compreender mais para frente os conceitos e o estudo da farmacologia na parte mais complexa, a farmacocinética a fundo, tá? Depois nós vamos ver as etapas da farmacocinética, a gente vai estudar sobre a absorção, a biotransformação e a eliminação dos fármacos do organismo. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido e fico à disposição para esclarecimento de dúvidas.